Daí, pessoal, mais uma resolução. Se logaritmo de 3 na base 2 é igual a A e logaritmo de 5 na base 2 é igual a B, então o valor do logaritmo de 75 na base 0,5 é... Bom, olha só. Para ter um empreendimento didático nessa resolução, para que tenha bastante aproveitamento, eu vou primeiro fazer uma suposição aqui, ó, e vou supor que o pedido nessa questão fosse do logaritmo de 75 na mesma base 2. Observa que os logaritmos dados estão aqui, logaritmo de 3 na base 2 e aqui o logaritmo de 5 na base 2. A solicitação é o logaritmo de 75 na base 0,5, mas aí eu, por suposição, vou resolver os 75 na mesma base 2. Bom, sendo na mesma base 2, isso é mais fácil. Por quê? Aí eu tenho os dados na mesma base que o logaritmo pede. Eu decomponho esse 75. 75 dá por 2 não dá por 3, que dá 25. Dá por 5, que dá 5. E dá por 5 mais uma vez, que dá 1. E isso é o mesmo que 5 ao quadrado vezes 3. Então, eu vou reescrever isso. Logaritmo na base 2 do 5, do 3, melhor colocar aqui, 3 vezes 5 ao quadrado. E é isso, eu posso reescrever aplicando propriedades operatórias, né? Produto no logaritmando se transforma em soma. Então, logaritmo na base 2 do 3, mais, né, que esse produto se transforma em soma, mais o logaritmo do 5 na 2. Mas eu também posso pensar na aplicação de uma outra propriedade, que o expoente do logaritmando entra na frente e fica como um multiplicador. Então aqui eu tenho 2 vezes logaritmo de 5. E aí o exercício fica bem simples, né? Substituo logaritmo de 3 na base 2, ele deu, é A, mais 2 vezes logaritmo de 5, aqui faltou a base, né? Na base 2, logaritmo de 5 na base 2 é B. E aí eu também substituo e tenho A mais 2 vezes B, e era isso. Ok? Ou assim também, né? A mais 2B. Ok? Bom, isso se em vez desse 0,5 aqui fosse 2. Mas não é o caso. É base 0,5. Então, para que eu possa utilizar esses dados fornecidos no exercício, é necessário fazer uma mudança de base. Então, vou relembrar para ti aqui como que é a expressão que define a mudança de base do logaritmo. Então, logaritmo de um certo número x numa certa base m, se eu quero mudá-lo para base, por exemplo, y, o que acontece? Eu tenho em cima um logaritmo e embaixo um outro logaritmo. Eu tenho a divisão de logaritmos. Nessa base y, né, que é a base nova que está sendo estipulada aí, base y. E aí esse x, que é logaritmando, funciona como logaritmando no numerador. E essa antiga base aqui, m, base do logaritmo, se transforma em logaritmando no denominador. Então, eu mudo para a base nova, base y, divisão de logaritmos. O x permanece logaritmando em cima e o m, que é a base antiga, se transforma em logaritmando embaixo, ok? Então esse aí é o procedimento da mudança de base. Eu vou aplicar esta expressão, né, ou esse conceito aí na mudança de base do logaritmo de 75 da base 0,5 para a base 2. Então aqui base 2, aqui base 2,
Em cima repete 75, né? O mesmo logaritmando, ó, fazendo papel aqui, ó, de x, ó, o x se mantém. Então 75 se mantém. E essa base 0,5, que corresponde ao meu m aqui, ó, ele vira, se transforma em logaritmando no denominador. Assim como eu fiz aqui, ó, m virou logaritmando. Bom, logaritmo de 75 na base 2, a decomposição do 75 eu já tenho pronto aqui. Então isso é logaritmo na base 2 de 3 vezes 5 ao quadrado. Embaixo eu tenho, vou repetir aqui, logaritmo na base 2 do 0,5. Observa que 0,5 eu ainda não pude fazer nenhuma aplicação de propriedade aqui. Em cima eu tenho aplicando propriedade, como já foi feito aqui, ó, se dá da mesma forma. Então eu tenho aqui logaritmo na base 2 do 3 mais 5 vezes, aliás, mais 2 vezes logaritmo do 5 também na base 2. Aqui, mais uma vez, eu ainda vou repetir, ó, logaritmo do 0,5 na base 2. E aí que o logaritmo de 3 na base 2 é A, e o logaritmo de 5 na base 2 é B. Então faço aí essas substituições. Então tenho logaritmo de 3 é A, mais 2 vezes logaritmo de 5, que é B. A mais 2B, o que eu já havia produzido antes. E aí aqui eu tenho o logaritmo do 0,5 na base 2. Bom, então esse logaritmo aqui eu vou fazê-lo aplicando o conceito, aplicando a definição. Logaritmo na base 2 do 0,5, vou chamar isso, sei lá, igual a... Já usei x, vou usar z, uma letra qualquer. Entra por baixo aqui a definição. 2 elevado na z é igual a 0,5. 2 elevado ao expoente z é igual a 1/2, fazendo ele bem devagar. 2 elevado ao expoente z é igual a 2 na menos 1. Lembra, né? Quando tem um 1 sobre uma potência, este 1 desaparece e troca o sinal do expoente. Como o expoente invisível aqui é 1, 1 sobre 2 na 1 é o mesmo que 2 na menos 1. Com isso eu consigo bases iguais, 2 e 2, e o z resulta menos 1, portanto aqui é menos 1. Aí eu tenho A mais 2B sobre menos 1, é o mesmo que trocar os sinais em cima, e isso finaliza menos A menos 2B. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, um forte abraço e até a próxima.